Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna, bem-vindo, bem-vinda à aula número 3 sobre o tema da nacionalidade. Relembrando um pouquinho com você, na aula número 1, a gente estudou os conceitos gerais sobre o tema nacionalidade, vimos a diferença entre nacionalidade, cidadania, povo e população, lembramos o que é uma pátrida, o que é um polipátrida, lembramos os critérios de nacionalidade, critério sanguíneo, critério territorial. Já na aula número 2, trabalhamos só o brasileiro nato, e agora, nessa aula de número 3, vamos trabalhar o brasileiro naturalizado. Vem comigo, sem mais delongas. Os brasileiros naturalizados estão previstos no artigo 12, inciso 2 da Constituição. Então, vá fazendo o seu raciocínio. Nessa aula número 3, eu já tenho certeza que você chegou à conclusão que o artigo 12 da Carta Maior da Constituição Federal, ele não cai na prova, ele despenca na primeira fase do exame de ordem. Um dos artigos com maior incidência na primeira fase, seja na prova de constitucional, seja na prova de internacional, é o artigo 12 da Constituição. Então você precisa ter aí a sua lei seca, o seu vadimeco, sempre à mão, para tentar memorizar as regras do artigo 12 e seus parágrafos da Constituição Federal. No 12, inciso 2, o texto maior traz a figura dos brasileiros naturalizados. E aí, na linha A, eu vou ter a naturalização, que eu chamo de naturalização ordinária, que a gente vai estudar aqui hoje, nessa aula 3. E na linha B, eu terei a naturalização extraordinária. Professor, quais as diferenças entre a naturalização ordinária, da linha A do artigo 12, inciso 2, e a naturalização extraordinária da linha B do inciso 2 do artigo 2? Bora lá, vamos começar um pouquinho falando da naturalização ordinária brasileira. Diz a Constituição Federal, são brasileiros naturalizados. Só abrindo um parênteses aqui, cuidado para não misturar na sua cabeça as hipóteses de nacionalidade primária, quem são os brasileiros natos, com os brasileiros naturalizados. Tem que estar muito separado aí no seu esquema, por isso que você tem que copiar, você tem que fazer o seu mapa mental, você tem que fazer o seu esquema para separar o nato do naturalizado. Esquece o nato agora, já trabalhamos lá os 4 caminhos na aula número 2. Agora eu estou falando de naturalizado, e mais especificamente da naturalização ordinária. São naturalizados aqueles que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira. Que lei é essa, professor? Essa lei é a lei de imigração. Lei de imigração. Que no nosso país é a lei 13.445 do ano de 2017. Então, aquelas pessoas que, na forma da lei, que leem a lei de imigração, conseguirem adquirir a nacionalidade brasileira, serão brasileiros naturalizados. É a naturalização ordinária brasileira. Daqui a pouco a gente trabalha as hipóteses dessa lei, da lei de imigração. Segue a Constituição dizendo, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, guarda para mim, já caiu na primeira fase, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Veja, eu tenho um tratamento diferenciado aqui. Se você é um estrangeiro de um país que não fala a língua portuguesa, você vai lá para a lei de imigração e vai tentar encaixar em alguma daquelas hipóteses lá. Agora, se você é originário de um país que fala a língua portuguesa, cuidado, muito cuidado. Não é apenas Portugal. Claro que Portugal está incluído porque fala a língua portuguesa. Mas é mais amplo. Todos os países que falam a língua portuguesa, por exemplo, Angola, que fala a língua portuguesa, angolanos vão estar como exemplo aqui dessa situação. Se você é originário de país que fala a língua portuguesa, a Constituição facilitou o processo de naturalização. Eu só vou exigir, o texto maior só vai exigir residência por 1 ano ininterrupto. E cuidado, quando a Constituição fala 1 ano ininterrupto, não significa que o estrangeiro não pode sair daqui esporadicamente, lá visitar o seu familiar, por exemplo, no outro país e voltar. Não é tão rígido assim de não poder sair em momento nenhum. Saídas temporárias são permitidas para computar esse 1 ano ininterrupto.
E depois eu tenho um conceito jurídico indeterminado, idoneidade moral, que vai ficar sobre o aspecto da soberania do Brasil, definir se aquela pessoa se enquadra ou não no conceito de idoneidade moral. Então, se é país originário de língua portuguesa, muito tranquilo. Residência por um ano ininterrupto. Cuidado com a palavra ininterrupto, que pode ter uma saída temporária. E idoneidade moral. Se é de país que não fala a língua portuguesa, a gente vai ver daqui a pouco quais são os tipos de naturalização previstas na lei de imigração. Pergunta muito importante é essa daqui. Existe direito público subjetivo à naturalização ordinária? Professor, não entendi nada da sua pergunta. Olha, se você falar para mim que há direito público subjetivo à naturalização ordinária, significa dizer que se uma pessoa cumprir os requisitos, seja aqui do país de língua portuguesa ou dos outros que a gente vai ver ainda, o Brasil é obrigado a dar a ela a nacionalidade brasileira secundária. Gente, existe direito público subjetivo neste tipo de naturalização? Na ordinária da linha A? Resposta: não. Não há direito público subjetivo à naturalização ordinária. A Constituição, em nenhum momento, deixou margem de interpretação no sentido de que o Brasil é obrigado a conceder a naturalização. Essa pessoa vai requerer, vai solicitar, e se ela preencher os requisitos, o Brasil é livre para conceder ou não a naturalização ordinária. Guarda comigo que daqui a pouco lá na secundária, lá na extraordinária, aliás, vai ser um pouquinho diferente. Beleza, professor. A Constituição só fala da galera que vem de país que fala a língua portuguesa, né? Um ano ininterrupto de residência, mais idoneidade moral. E o restante do povo que não fala a língua portuguesa, não é um país de língua portuguesa, quais são os critérios para que eles possam se naturalizar? Esses critérios estão aí, na Lei 13.445, do ano de 2017, a nossa lei de imigração. E lá eu tenho primeiro a naturalização comum. Olha os requisitos da naturalização comum, lá do artigo 65. Primeiro, ter capacidade civil, segundo a lei brasileira. Segundo, ter residência no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos. Viu como é que é diferente? Viu que lá nos países que falam a língua portuguesa é só 1 ano? Aqui vai ser maior, vai ser 4 anos? Afinal, a adaptação é mais difícil. Comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Muito cuidado que esse prazo aqui de 4 anos, ele pode ser reduzido para 1 ano, na hipótese do artigo 66. Quando que reduz o prazo de 4 para 1 ano? Quando essa pessoa que quer ser naturalizada tem filho brasileiro, ou então haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil, ou recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Isso aqui tem a cara da FGV. Vai te falar um caso, vai te contar uma situação em que ele vai dizer que a pessoa tem filho brasileiro, ou prestou ou tem condição de prestar serviço relevante para o Brasil, ou então recomenda-se por sua alta capacidade profissional, científica ou artística, e vai te perguntar qual é o prazo para ele se naturalizar. Nessa situação, o prazo sai de 4 anos e vem para 1 ano. Tudo bem? A segunda hipótese de naturalização é a provisória, que está no artigo 70 da Lei de Imigração. Ela diz assim: a naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante, criança ou adolescente, que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade, e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer, no prazo de 2 anos após atingir a maioridade, ou seja, até os 20 anos. Então, este tipo de naturalização é bem específico. É para criança ou para adolescente que veio para o território nacional antes de completar 10 anos de idade. Ele vai ter uma naturalização provisória que vai virar definitiva se ele fizer essa opção depois que ele atingir a maioridade, os 18 anos. Ele tem 2 anos para fazer essa opção, ou seja, até os 20 anos. E a terceira situação de naturalização é a naturalização especial, que está no artigo 68 e 69 da Lei de Imigração. Diz assim a Constituição:
a Constituição não, desculpe, a Lei de Imigração, a naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes condições. Número 1, seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. Então, cuidado. A gente viu já muito aqui nas nossas aulas de nacionalidade que o matrimônio por si só, ou a relação de união estável, não concede a naturalização, ou muito menos a nacionalidade nata brasileira. Porém, se você for cônjuge ou companheiro nessas situações há mais de 5 anos, pode ser um caso de naturalização especial, de você incidir aqui na naturalização especial. Inciso 2, segunda situação, seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. São requisitos para essas duas modalidades, né? Para essa número 1 ou para essa número 2. Ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, comunicar-se na língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, e também não possuir condenação penal, ou, se tiver condenação penal, estiver reabilitado nos termos da lei. Então, veja, na naturalização ordinária, eu tenho a situação de países originários de língua portuguesa. O que eu exijo? Residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Os outros que não são de países que falam língua portuguesa, na forma da lei. Na forma da lei pode ser a comum, na forma da lei pode ser a provisória, na forma da lei pode ser a especial. Fechado? Tudo bem? Agora, a segunda situação de naturalização é a extraordinária, que está ali no inciso 2, a linha B da Constituição, que também é chamada de quinzenária, porque vai exigir 15 anos de residência no Brasil. Diz assim a Constituição: será brasileiro naturalizado os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos. Mais uma vez, faço um adendo à palavra ininterrupto. Tem que ficar aqui no Brasil 15 anos sem sair hora nenhuma para o exterior? Não é isso que não é essa a melhor interpretação. Podem haver saídas temporárias, saídas esporádicas? Pode, não tem problema. Tem que ter mais de 15 anos ininterruptos. E sem condenação penal, é claro que eu estou falando de uma condenação penal transitada em julgado, inclusive já caiu na OAB algo nesse sentido na primeira fase, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Olha a pergunta mais uma vez. Existe direito público subjetivo à naturalização extraordinária? A resposta aqui é sim. Professor, mas lá na ordinária não tinha direito público subjetivo. Lá na ordinária, da linha A do inciso 2 do artigo 12, se o indivíduo completasse os requisitos, ficava nas mãos do Brasil, em um ato de soberania, se deferia ou indeferia a concessão de naturalização. Isso mesmo. Só que aqui, meu povo, por causa dessa expressão que está grifada aqui no seu material, desde que requeiram, o Supremo Tribunal Federal entende que há direito público subjetivo. Afinal de contas, a própria Constituição está dizendo: tem 15 anos ininterruptos de residência, não tem condenação penal, desde que você requerer, você tem a nacionalidade brasileira. Ou seja, basta preencher os requisitos, fazer o requerimento, e o Brasil é obrigado a te conceder. Então, guarda para mim. Não existe direito público subjetivo para a naturalização ordinária. Por outro lado, há direito público subjetivo para a naturalização extraordinária. E para finalizar, você já sabe comigo, naturalização pelo casamento não existe no Brasil. Não tem uma modalidade que vá conferir a nacionalidade brasileira pelo simples fato do indivíduo ser casado. Você viu que tem até uma facilidade ali quando há um casamento pela lei de imigração, mas o casamento por si só não é motivo de naturalização. Antes de fechar essa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre a quase nacionalidade. A quase nacionalidade, cuidado, é um tópico novo, não é caso de naturalização. Estou falando aqui do português equiparado, está no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Diz o texto da lei maior: aos portugueses, cuidado, aqui sim, é só os portugueses.
com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então veja, como nós, brasileiros, Brasil, foi colonizado por Portugal, nós temos uma relação muito próxima com este país. Neste sentido, a Constituição Federal facilita o trânsito de portugueses aqui dentro do território brasileiro. Então, se eu tenho um português aqui no Brasil, e se houver uma reciprocidade, ou seja, se o brasileiro também for tratado assim lá em Portugal, e já adianto para você que essa reciprocidade existe, porque há um tratado internacional, que eu vou chamá-lo de Tratado de Amizade e Cooperação entre Brasil e Portugal. Como há essa reciprocidade, eu vou tratar esse português como se brasileiro fosse. Veja, não estou naturalizando ele. Não estou tratando ele brasileiro nato. Eu vou tratá-lo, vou dar um tratamento para ele de brasileiro. E, professor, do lado de cá eu estou pensando assim, olha eu adivinhando a sua dúvida aí, hein? Quando a Constituição fala assim, ó, vou atribuir a ele os direitos inerentes ao brasileiro. Mas qual brasileiro? O brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado? O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa situação. E quando a Constituição diz que ao português equiparado na situação de quase nacionalidade, do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, serão dados os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. E não do brasileiro nato. Então você já pode pensar, que é assunto da próxima aula aqui, quando eu tenho aqueles cargos lá privativos de brasileiro nato, eles não incidem aqui para o português equiparado, porque eu trato esse português equiparado como brasileiro naturalizado, caso haja reciprocidade, e existe atualmente uma reciprocidade lá em Portugal em relação ao tratamento dos brasileiros que lá estão. Mais uma vez, ó, não se trata de naturalização, é uma situação de quase nacionalidade, a situação do português equiparado. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido aí, relembrado um pouquinho as duas situações de naturalização previstas na Constituição Federal. E no último tópico dessa aula, na aula 4, vamos falar de um assunto campeão na FGV. As diferenças de tratamento entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Vamos juntos!